Começando aqui mais um Havashi Pod, dessa vez convidado o Crocas, né? Christian Roças, que é uma lenda, né? da influência brasileira. Cris, a gente se conheceu no Web Summit Lisboa. Cara, e de uma conversa rápida de 5 minutos, várias coisas que o Crocas me passou lá, pautaram e ajudaram a pensar a economia criativa, muito do que eu escrevi, quase um ano, mais de um ano já que a gente se conheceu. 3 anos, né? eu acho, né? Não, acho que 2 anos. Mas o Crocas, pra vocês terem uma ideia, ele foi CEO do Porta dos Fundos, trabalhou no Instagram, e agora ele tem a Flint, né? Você é CEO da Flint, que é uma empresa de educação voltada para a economia criativa, a gente vai falar mais disso, e você lançou o livro que é o Parem de Me Interromper, Estratégias de Comunicação na Era da Distração. Bem-vindo! Muito obrigado, Gui, é um prazer estar aqui contigo. Gosto muito de acompanhar suas pautas porque cada dia tem ficado mais difícil o jornalista que investiga mesmo, fuça, então obrigado por isso. Obrigado. Pois, fico muito feliz, assim, Não é sobre volume, né? É sobre qualificação, assim. Eu sempre falo isso, né? Na época que os influenciadores tinham muito seguidor, né? Você vai lembrar disso, eu falo, mas eu preciso fazer um conteúdo que seja para as pessoas que estão realmente interessadas em falar de mídia, conhecer mídia. E é curioso, né? Como a economia criativa entrou muito nessa pauta nos últimos anos, mas particularmente nos últimos 2 anos, né? Eu vejo um negócio que está amadurecendo muito. E aí você lança, né, um livro que é o Parem de Me Interromper, né, Estratégias de Comunicação na Era da Distração. E esse livro, ele traz muito dessa mudança também, e eu acho mais legal que ele aponta um pouco para onde as coisas estão indo, porque você liga passado com para onde as coisas vão. Então, a minha primeira pergunta para você é para onde está indo a economia criativa nesse momento? Primeiro, muito obrigado. Assim, esse livro ele é um trabalho de pesquisa de 3 anos, né? Principalmente porque ele ainda está na pré-venda, a gente vai lançá-lo em muito breve, acho que já mês que vem. Na Amazon já está lá. Amazon está lá, está para pré-venda, a gente já colocou para pré-venda por lá. O grande lance dessa pesquisa, para mim, é porque a gente normalmente olha para a inovação para o futuro, né, Gui? A gente meio que pensa, pelo menos eu vejo, a maior parte das pessoas, pensando, vou falar sobre inovação, deixa eu ver o que vai ser no futuro, o que vai ter no futuro. E eu sinto que a gente perde muita coisa do que já teve de inovação. Sabe aquela pessoa nova que entra no trabalho e que entra achando que ninguém fez nada antes? Entra e começa a dar um monte de ideias e fala, mas eu já fiz isso, já tentei aquilo. Porque falta um certo cuidado de olhar o que já foi tentado antes no passado para aprender com aquilo e poder encurtar tempo. Então, muito do que se olha no passado, várias das coisas que a gente aprendeu na universidade, sou jornalista também, eu fiquei curioso de como era aquilo de verdade, como era aquilo, por que aquele negócio aconteceu, como era a questão social na época, o que rolava de processos de cultura, de questões econômicas e tal, para ter gerado George Wells ter inventado uma invenção alienígena. O que foi isso? Por que isso aconteceu? Então eu fui pegando essas coisas todas de estudo mesmo, muita pesquisa, para contar, isso que você está pensando hoje já aconteceu uma vez no passado. O George Wells, você fala invasão alienígena na história, né? Ele fez um programa de rádio, né? Perfeito. E era sobre simulando uma invasão alienígena, e foi um caos, porque as pessoas de fato acreditaram naquilo. E hoje a gente está discutindo fake news, né? A IA criando fake news. E nessa época, a rádio era o principal veículo, contextualizando, né? Porque acho que a gente olha fora do contexto e não dá uma intenção do que era. Imagina que antes só era o estilo de linguagem na rádio, onde você dava notícia, correspondente internacional, o trânsito das carroças, o tempo que choveu, de repente entrava uma grande notícia do governo, né? A rádio era a voz dos governos, dando alguma notícia, todo mundo parava para escutar, que era aquilo que era o único lugar que tinha notícia em tempo real, entre aspas. O jornal não fazia isso, não tinha outro veículo para isso. E aí quando vem... Então era jornalística a linguagem dos veículos de rádio. Quando entra um cara que simula com entrada de ambulância, som de sirene, gente gritando que tinha alienígena na casa deles, que ele fez todos esses áudios. As pessoas sobrecarregaram os hospitais, não tinha espaço no hospital americano.
teve gente que bateu o carro, teve gente que morreu atropelada, teve gente que ligou para a polícia jurando que tinha alienígena em casa. Então, assim, ele trouxe a questão de qual é um outro gênero que eu posso trazer para o rádio. Que outros gêneros eu posso trazer para a rádio que não é o jornalístico, né? A ficção na rádio pode funcionar. Aquilo, ao mesmo tempo, trouxe uma falta de credibilidade para o rádio, porque as pessoas viram... Sim, desconfiaram, passaram a desconfiar do que ouviam. A desconfiança, né, no caso. Então, aqui teve uma situação. Por outro lado, foi quando abriu para possibilidade de gêneros que não existiam na rádio antes. Então, eu gosto de pegar esses exemplos, e tem vários no livro, para tentar olhar agora, né, o que vai acontecer, que foi a sua pergunta. E, num certo sentido, é o que a gente vive hoje, né? Porque a economia criativa, a gente sabe que está explodindo, mas a IA não só potencializou isso, como gerou até uma desconfiança, né? Eu acho que a AI, mas obviamente o comportamento também de alguns influencers. Mas vou separar as perguntas. Então, a primeira eu acho que assim, o que aconteceu com a economia influencer, particularmente nos últimos 2 anos, a gente teve uma planilha, né? E assim, é muito cruel uma planilha, porque quem acusa você não sabe quem é, e o acusado tem que se defender. Então é muito assimétrica, né? A relação de quem acusa e do acusado quando uma planilha anônima, como foi o caso dessa planilha. Mas eu acho que ela levantou uma discussão que é importante, né? A profissionalização dos influenciadores, né? Exato. Qual é esse momento agora, Crocas, de profissionalização dos influenciadores, o projeto que vocês têm um projeto educacional em torno da economia criativa também? Como tudo isso se conecta? Eu vejo que todos os mercados e a maior parte das profissões passaram por isso. E assim, acho que o olhar do passado, para mim, ele sempre me ajuda nesse lugar. Vou dar um exemplo de novo. Jornalismo. A gente fez jornalismo, eu tenho diploma, você também. Eu fiz rádio e TV, você fez rádio, que eu vou chegar inclusive nisso, ótimo você ter falado. Por que chegou um momento nos anos 50 onde percebeu-se a necessidade de ter uma organização do tipo de repertório que um profissional que escreve matérias deveria ter? Porque era uma demanda tão alta, né, por profissionais que escrevessem reportagens, que antes era um advogado, podia fazer matéria, antes eram profissões que não eram necessariamente jornalistas, né? Então, quando se organizou um diploma, Um curso, uma programática educacional com várias disciplinas que se conectam, tem antropologia, tem outras disciplinas ali para compor o que você tem que ter de background para poder escrever, de repertório para poder escrever uma reportagem. Isso vem acontecendo hoje em dia também, né? Hoje em dia existe muita gente fazendo matérias e produzindo conteúdo para redes sociais e se colocando numa posição de influenciar alguém sobre algo. E há uma necessidade imediata e mais do que emergente da gente auxiliar essas pessoas com o que elas precisam ter de background, de repertório. E aqui é um pouco mais complicado, é mais complexo. Por quê? Porque eu não acho... eu entendo a profissão creator, que é o produtor de conteúdo, mas eu sempre digo, antes de você ser um creator, você é o quê? Você vai falar sobre qual tema? Sobre qual assunto você é uma autoridade? Né? Eu sou um creator de quê? De gastronomia? Eu sou um creator de lifestyle? Eu sou um creator... Qual é a profissão que você tem antes de produzir um conteúdo para as redes sociais? Tá mais difícil você ser famoso pelo simples fato de ser famoso? Num certo sentido, acho que sim, pode ser que tenha. A gente sempre teve, na verdade, né? Sempre existiu. A própria Elizabeth Taylor sempre teve disso, né? Eu acho que influência, Cleópatra influenciava, né? Então a influência, ela sempre existiu e sempre vai existir. O que eu trago agora, e a Flint, o que a gente vem percebendo é como que a gente ajuda nessa linguagem, né, que as redes sociais têm, muito específica, muito própria, e que precisa ser cuidadosamente feita e pensada para atrair a atenção das pessoas, que é muito do que o livro fala. Como é que a gente conquista a atenção das pessoas e não interrompe, não mete pela goela o que a gente quer falar com essas pessoas, a partir de uma autoridade, a partir de algo que eu sei, algo que eu conheço muito, algo que eu diga assim, puxa, só o Guilherme para fazer isso mesmo, não tem uma outra pessoa que vai fazer isso igual ao Guilherme. Até porque quem tenta copiar
alguém na rede social é chato, ninguém segue muito os copiadores. Pode dar certo, uma coisa ou outra, mas quem é muito autêntico, quem é muito você mesmo, pro bom e pro ruim, é que chama mais atenção, na realidade. Então eu acho que hoje a gente vive um mercado na economia creator, em geral, na creator economy, onde não está mais em evidência apenas quem aparece na frente da câmera. Isso é muito, obviamente, cada vez precisa profissionalizar mais para melhorar o trabalho das pessoas, mas tem o ecossistema. Então, quem é o roteirista? Quem que checa a pauta? Quais são os agentes? Quem são os empresários e empresárias? Quem é que é o advogado que entende do nicho creator economy para poder trabalhar nisso e não fazer besteira? Quais são as marcas? Tem um ecossistema enorme e tem um editor de vídeo. Então, esse ecossistema ele também tem que ter um olhar cauteloso para que ele seja ajudado, porque senão a gente fica trabalhando como se creator fosse um profissional sozinho, individual, né? Porque é curioso, né? Muita gente pergunta, por que você não abre... você não se torna independente, publica sua própria coluna no Substack ou num outro lugar assim. E eu sempre falo, porque as pessoas leem a coluna e acham, a coluna, ou um texto que eu faço, ou um vídeo, e acham que foi só eu que fiz aquilo, porque só eu apareço, ou só eu assino. E na realidade tem um ecossistema gigantesco, né? O editor, o diretor do veículo, o advogado, né? Que te dá, pode falar isso, não pode. Todo esse ecossistema enriquece muito daquilo que a gente faz, né? Eu sou quem assina, eu sou o rosto, mas é esse ecossistema por trás que de fato torna o meu conteúdo melhor do que ele poderia ser individualmente. Isso eu acredito muito. E respeitoso, né? Você tem que respeitar ali determinados rituais e parâmetros. Não digo nem regra, porque regra é uma outra história para mim. Mas você respeita alguns pontos éticos e questões que são ensinadas para que você faça aquilo e que tem todo o ecossistema que está por trás para garantir que um está cuidando do outro naquele processo. Que estrutura uma indústria como a indústria da mídia, de jornalismo. E a gente está caminhando para isso dentro da economia creator. Sim, para mim eu acho que a gente já está nesse lugar. Eu acho que a gente já está nesse lugar. Ele por ser uma indústria muito transversal, ela acaba estando um pouco mais desenvolvida em alguns territórios e verticais do que em outros, né? Então, alguns temas ela já está mais desenvolvida do que em outros temas dessas verticais. Vertical que eu chamo é esporte, música, agricultura, gastronomia, enfim. E eu acho que tem um elemento a mais aí, que é onde eu particularmente gosto, que são as profissões. Então, se eu sou... eu estava conversando com uma dentista, ela falou assim, eu preciso ter um Instagram, senão eu vou ficar atrás dos meus concorrentes, se é que assim se pode dizer. Porque hoje quando você vai procurar um dentista, você vai onde primeiro? Depende da idade, eu brinco. Eu acho que eu tentaria um grupo de amigos, mas provavelmente eu pediria no Instagram, no LinkedIn, indicação de profissionais. Perfeito. E qualquer idade faz isso, tá? A gente tem uma pesquisa que a que a minha filha talvez fosse direto pro Instagram. Minha filha tem 15. Vai direto pro Instagram e fala, essa dentista aqui apareceu, eu gostei dela, do que ela fala, como ela fala. Eu até acho que ela pergunta no grupo, né? Pelo que a gente pegou de pesquisa, né? Porque a gente tem uma pesquisa proprietária junto com a Galaxy, para entender um pouco melhor o nosso público. Ela está ainda na prévia, mas a prévia já trouxe coisas incríveis. Quem quiser, inclusive, responder, fica à vontade para ser convidado, porque quanto mais gente fora do eixo Rio São Paulo, melhor, né, Gui? Pra gente poder aprender. Então, mas o que eu percebo o hábito das pessoas, tanto nosso quanto de quem consome, a gente consome e produz ao mesmo tempo, né? Nós somos os dois papéis o tempo inteiro. Eu preciso de um dentista, onde eu vou procurar? Eu vou procurar na rede social. Eu pergunto para os meus amigos e eles provavelmente vão me mandar um link desse perfil. Mesmo que não aconteça, se eu fui por um outro caminho do plano dentário, por exemplo, eu vou lá olhar o nome e eu vou na rede social ver quem é essa pessoa. É verdade. Então, se você não tem uma presença bem desenvolvida, com cuidado, com cautela, para saber o que você está falando, o que você não está falando, olhar se o seu LinkedIn está bacana, olhar se você comenta bem sobre os outros. Se transmite aquilo que você quer dizer, né? Se transmite, quer dizer, então, esse cuidado de não... Aqui eu só tomo um cuidado que eu não estou dizendo que todo mundo tem que virar creator, que o dentista tem que virar creator. O que eu estou dizendo o dentista, para utilizar melhor a presença dele e criar autoridade, reputação e tudo mais nas redes sociais, ele precisa entender a lógica daquilo. E quando ele entende dessa lógica, ou ela entende dessa lógica, a chance de ser procurado e encontrado
é muito maior. E aí Sim. o que isso vai gerar? Mais gente querendo consulta, então a agenda dele vai Menor lotar. custo de aquisição, né? Menor custo de aquisição e também a consulta pode ficar mais cara. Porque se ele tem uma reputação, uma relevância muito alta, a demanda muito grande, a lei do mercado é natural, você pode aumentar a sua consulta. Então eu acho que é um ciclo que todas as profissões e profissionais vão cada vez mais já estão percebendo isso. A gente tem um dado nessa nossa pesquisa que 78% dos profissionais que responderam até agora a pesquisa já entendem e dizem que precisam, mas eles têm uns problemas, Gui, por exemplo. Não sabe por onde começa, tem falta de tempo, fala assim, eu tenho falta de tempo para produzir conteúdo. E tem solução para isso? Eu acho que tem, porque se você percebe que as coisas são menos complicadas do que te vendem, tem muito guru vendendo complicado para trazer uma solução fácil, né? Eu acho que é muito menos sobre você seguir uma regrinha de bolo, os hacks que te oferecem. Então, isso é que me deixa maluco, porque tem muito profissional, né? A gente vê isso no SEO para site, a gente vê como se fosse alguma coisa muito difícil de fazer, ele complica e não raro, quando ele passa por esse processo de complicar, que é para justificar o valor que ele cobra a mais, ele tira a autenticidade do conteúdo. Total. Eu brinco que quanto mais a gente tiver coragem de ser a gente mesmo, mais bem sucedido a gente vai ser, né? E é difícil ser a gente mesmo. E a gente foi treinado a ter um monte de máscara, né? A ter um monte de seguir, de se comportar de tal jeito. Desde criança a gente vem sendo podado de algum jeito para se comportar como supõe que a gente deveria se comportar. E isso é um trabalho que você vai aos pouquinhos tirando do seu corpo e tirando do seu dia a dia e percebendo que eu sou desse jeito. Se você gostar de mim, que bom, né? É curioso. Tem uma intenção no que você quer falar. Eu brinco que eu sou até um pouco abrasivo, às vezes, quando eu escrevo, quando eu faço entrevista. E no começo eu falava, mas todo mundo é tão simpático, né? Quando vai entrevistar alguém, ninguém faz pergunta difícil no podcast. Eu falei, cara, mas se eu for fazer desse jeito, eu vou perder o elemento que talvez um número de pessoas queira ver. Perfeito. E eu nunca pensei de novo, né? Eu nunca penso em tamanho. Eu penso em, assim, essas pessoas que eu admiro e que passam... Porque eu admiro quem tá nessa comunidade que eu criei, porque, cara, traz tanto insight para mim. É verdade. Não só negócio, né? Eu entendo o dentista, mas ele traz insight, ele tem uma proximidade que um consumidor, um cliente normal, talvez não tenha. Isso. Agora, dentro dessa lógica, né, do tamanho, da proximidade, eu percebo as marcas, muitas vezes, grandes marcas, né, elas vão justamente na direção oposta. Olham para contratam um influenciador que é muito grande, não se preocupam na criação de uma comunidade. É sempre uma relação muito transacional. Vou olhar o ROI, o retorno do investimento, né? Tô falando bobagem? Você tem algum... Não, eu acho que isso é um caminho, de novo, natural. Eu sou menos apocalíptico do que eu vejo muita gente no mercado sendo, né? Sim. Eu, de novo, acho que esse trabalho de olhar para o passado, de pesquisar as coisas como foram, como vieram acontecendo, me dá um pouco de tranquilidade para ver que, calma, sempre foi assim. Vai normalizar, né? Vai chegar um momento que a coisa vai cair a ficha de uma maneira um pouco mais coletiva para a maior parte das pessoas. Então eu acho que à medida que as coisas começam, principalmente a publicidade, ela tenta pular nesse jogo de uma maneira para salvá-la, né? A publicidade, ela sempre veio, desde sempre, que o mundo é mundo, achando maneiras onde a publicidade pode se salvar, né? Ela está sempre se salvando de alguma coisa, de manter o poder, de manter o domínio das marcas, dos budgets e tudo mais. Tem um movimento recente de uma agência de publicidade brasileira comprando uma agência de influência, né? Então, acho que ela sempre vai dar um jeito de tentar botar para dentro, já que o dinheiro está indo para tal lugar, como é que eu compro? Isso já aconteceu nas agências digitais. Você mesmo é uma agência. Exatamente. A minha agência de conteúdo foi comprada por um grupo, que é o Grupo Artiplan. Porque a grana começou a ir tanto para fora do território dessas agências que, como faz para botar ela para dentro de volta? Compra-se essas empresas, elas têm muito mais poder e muito mais dinheiro. Mas eu acho que tem uma situação que à medida que o mercado vai amadurecendo e entendendo que influenciador e creator não é mídia, o que eu quero dizer com isso? Hoje, muitos deles cobram por CPM.
Tá. Custo por 1000, ou... A cada 1000 vezes custo que por aparecer view. ali o conteúdo dele, você vai pagar. Quantos views teve, quantas impressões, eles vão checando isso e aí calcula-se como que isso teria, se fosse Tá. uma mídia banner comprada, e assim, não faz sentido, né? Eu sempre pergunto para as pessoas, qual foi o último quadradinho no seu computador ou no seu telefone que você viu que você lembra? Pois é. E normalmente a pessoa não lembra de Não nada, lembra. né? E tem outras coisas aí no meio. Então, por exemplo, depende do conteúdo. Se esse conteúdo ele é realmente autêntico, se a marca deu a oportunidade para esse criador de contar aquela história que ele precisa contar da sua própria forma, a sua audiência vai conectar. Mas se o criador também não entender o que essa marca está querendo comunicar, ele também não vai comunicar, ou ela também não vai comunicar o que a marca quer. Então, é uma collab real. Porque a própria história precisa contar, a própria marca precisa contar uma história. Vou dar um exemplo. Quando eu trabalhava no Porta dos Fundos, né? No Porta dos Fundos, de vez em quando, algumas marcas vinham para fazer o branded content, que há uma confusão sobre o que é branded content, branded entertainment, conteúdo de marca. Existe uma confusão a respeito disso no nosso livro, a gente fala também. Mas existe uma confusão. O branded content, especificamente, não é a marca criando conteúdo para ela mesma. É a marca quando ela utiliza a voz de uma outra publicação ou pessoa para contar a sua mensagem da forma da pessoa. Então, tinha vezes que chegavam lá pra gente e falavam: olha, eu quero contratar o Porta, tô animado para fazer coisas com o Porta, mas eu queria tirar o palavrão, eu queria tirar a bunda, queria tirar o cu, queria tirar não sei. É claro que quando a gente está criando algo para uma marca como o Porta, a gente tomava esses cuidados, né? Porque não é... Para ser um pouco mais leve, né? Não sei se chegava nesse ponto. Entendi. Não sei nem se chegava aí, mas de prestar atenção que ali é um negócio, é um business. Então, a gente precisa passar a mensagem da marca que está contratando a gente. Mas muitas vezes a marca queria se meter muito naquilo, botar slogan, botar coisas. Não era mudar a linha editorial, vocês em função da publicidade. Eles tentavam, algumas vezes, algumas marcas tentavam isso sim. E a gente dizia, é melhor talvez você procurar um outro lugar. Procurar, se você não quer uma coisa super infantil, a Turma da Mônica é ótima. Procura a Turma da Mônica, eles são incríveis. O Maurício Souza é fantástico. Né? Entendi. Então, eu acho que existe uma confusão que o mercado ainda tem para dissolver, já melhorou muito, que é qual é o papel da marca quando ela contrata um criador para contar aquela história dela, né? Porque quem segue aquele criador, quem consome aquele conteúdo, inclusive a marca, por isso ela foi atrás dele para contratá-lo, ele tem um jeito específico de contar aquela história. Então, deixa ele contar a história dele, deixa ela contar a história dela da maneira como ela conta aquela história. Quando a marca se mete muito, não fica autêntico, não fica bacana, dá para notar que aquilo dali foi chapa branca, e aí eu perco a confiança. E perdeu a confiança, amigo, já era, os resultados vão ser uma droga. Né? Então, eu acho que ainda o mercado já melhorou muito, mas ainda há muito espaço para a profissionalização do mercado, especialmente quando a gente não ficar olhando para ele só como se fosse um creator, a empresa. O creator sozinho que está na frente da câmera. Tem um bastidor enorme de profissionais que precisam acontecer para não dar chabu, e que esses profissionais têm que ser remunerados direito, serem escutados ao longo do processo, né? Então, tem um caminho para o mercado dar uma profissionalizada como aconteceu com todos os outros, né? Agora, enfim, toda a comunicação está sendo impactada e, num certo sentido, revolucionada pela IA. Eu comecei a pergunta, não terminei, vou voltar nela. Sim. De que maneira a IA está impactando, eu acho que sempre impactou, né, porque os algoritmos são IA também, a gente às vezes esquece disso, mas é que tem a IA generativa, que veio de 2 anos para cá, e aí a gente tinha os algoritmos já sempre influenciando a vida dos criadores de conteúdo, né? Seja no YouTube, seja no Instagram, eu fazer um conteúdo assim ou assado para atender o algoritmo. Então, não chega a ser uma novidade a IA para o criador de conteúdo. Mas agora a IA começa a entrar na construção do conteúdo, na produção do conteúdo, na pesquisa do conteúdo, distribuição ela já estava presente. E de que maneira isso muda a dinâmica, se é que muda alguma coisa na dinâmica de quem produz conteúdo? Eu acho que muda tudo, na verdade. Assim, eu acho que a gente sai de uma era da criação e vai para a era da imaginação. Eu acho que a gente não se deu conta
que a inteligência artificial, pouca gente se deu conta que a inteligência artificial ela é a nossa companheira criativa. Né? Cara, isso é muito legal. A gente está saindo da era da criação para a era da imaginação. Da imaginação. Você tem que imaginar as coisas. Eu que sou péssimo em desenho, sou péssimo em artes manuais em geral, mas eu sou muito criativo e tenho na minha cabeça exatamente o que eu quero fazer em termos de imagem. Antes eu levava muito tempo para conseguir brifar exatamente o que eu queria para as pessoas que vão traduzir isso em termos de imagem, enfim. E hoje em dia eu não tenho mais essa dificuldade, porque eu consigo, a partir da minha imaginação, transcrever isso para o texto que eu sou bom, eu gosto de escrever, sou jornalista, então eu gosto de fazer isso bem feito. A gente tem uma vantagem como jornalista que é saber fazer pergunta, que eu acho que isso é uma vantagem que o jornalista ligar pontos distantes, ligar né? ponto, trazer referência e explicando coisas e dando contexto, que é o mais importante. Então eu consigo ajudar com a imaginação das coisas. Eu acho que a gente entra numa era da imaginação, a era da imaginação ela é perfeita para todas as profissões, que as profissões que antes não eram acostumadas a serem criativas, elas agora são criativas também, elas podem ser criativas também, com a ajuda da inteligência artificial. Mas será que esse aumento do volume, que é uma consequência natural disso, né? Tinha um número limitado de designers, hoje a gente tem muito mais designers. Esse aumento do volume também não vai acarretar numa queda de valor para o conteúdo que é produzido? Eu acho que vai acontecer de tudo, Gui, assim, sendo bem sincero. Vai ter quem vai ganhar muito dinheiro. Eu acho que vai acontecer de tudo, como sempre aconteceu, sabe? Assim, a gente esquece que tem muito artista e ator e atriz e músico que estão aí sem conseguir... Batalhando, né? E quem é que dá muito sucesso? Quem está na grande mídia, quem está nos lugares. Eu acho que a gente... muitas vezes eu percebo que quase como se a gente tratasse o mundo creator e a creator economy como um mundo completamente desassociado do que está acontecendo na vida. E não é. Assim, ela é transversal. É uma indústria que trabalha em todas as indústrias, né? Todas as indústrias precisam estar inseridas de alguma maneira dentro da creator economy e o contrário também. Mas será que também assim, imaginando pelo outro lado, né? Para quem anuncia, para quem faz campanha, a IA também, de alguma forma, não vai aumentar essa questão da performance, olhar o resultado cada vez mais, não aumenta uma pressão pelo número ali? Acho que sim. Eu acho que acontece ainda vai ter que dar uma acomodada nas coisas. Porque num certo sentido é ruim, né? Quando você corre só atrás da otimização, no final a tendência é um conteúdo pasteurizado, né? Super, super. Eu muitas vezes trago a discussão, eu adoro a cultura do remix, por exemplo. Eu gosto muito da cultura do remix, mas ao mesmo tempo, para mim, a cultura do remix, ela acaba tirando o espaço trazendo o mainstream muito pro jogo o tempo inteiro e deixando pouco espaço para as... Que nem no TikTok a pessoa vai adaptar sempre a música que é a trend e aí acaba... O número tá ali, mas aquilo ali é um resultado emocional. Eu vou me lembrar de você quando eu for, ou eu só assistir o seu vídeo e nunca mais vou ver? Porque o lance aqui é ser lembrado, né? Eu vou ser lembrado, eu vou ser procurado, né? É fundamental isso. Eu vou ser lembrado, eu sou uma autoridade no que eu tô fazendo, porque eu posso ser uma autoridade e não ter um número grande de seguidores, tá tudo bem, não é mais a lógica assim. Aliás, a sensação que eu tenho é que quanto maior você fica, menos assertivo você se torna. Eu tenho uma tendência a ser menos assertivo até com uma queda de engajamento. No LinkedIn, por exemplo, eu nunca imaginei... É um número imagina, são 15 mil seguidores que eu tenho no LinkedIn. Eu brinco que eu não consigo colocar todo mundo num lugar para fazer um evento. É gente demais. Ponto, inclusive. É grande. Mas ao mesmo tempo, cada seguidor novo que eu ganho, eu penso assim, o quanto essa pessoa de fato está interessada no mercado de comunicação para me seguir. Porque quanto mais a pessoa que segue, achei legal esse conteúdo aqui, talvez nem tanto outro, acaba gerando uma queda no engajamento. Sim. E a minha sensação é que a comunidade ali funciona e ela de fato me move para frente porque ela traz um feedback que me ajuda a construir o trabalho. Se eu começo a ter pessoas muito de fora disso, que eu acho ótimo, se você não é de comunicação, não está atrás de comunicação, mas me segue, muito obrigado. Eu sei que tem muita oferta aí no mercado, mas até que ponto eu estou chegando no público que de fato está na indústria, e é um dilema que eu tenho. Sim. O tempo inteiro. Comunidade eu acho que é a grande questão atual, né? As pessoas levam um pouco a sério essa palavra que entrou numa moda, mas se você tem uma comunidade realmente ativa, que está interessada no que você está falando e recorrente e tal, ela, para mim, é muito melhor eu ter uma comunidade de 100 pessoas
que conversam muito do que uma de 1000 que ninguém fala, né? Mas você acha que é o caso, por exemplo, de você fechar a comunidade ou tentar limitar o número de pessoas nessa comunidade? De novo, Gui, eu acho que o que mais legal do mercado da Creator Economy é que não tem uma regra única, tá? Então eu acho que assim, isso torna a coisa um pouco mais difícil, porque a gente fala assim, o que eu faço agora? Cara, você tem que entender bem da sua própria comunidade. E aí, você tem que saber ler dados, você tem que saber... Ela é mais complexa. As pessoas falam, eu quero ser um creator, eu quero fazer... Cara, beleza. Então, você precisa entender a jornada disso, a lógica para você poder ser um bom profissional da indústria de produção de conteúdo para redes sociais. Você tem que entender uma série de lógicas, de coisas para aplicar da sua própria forma, né? Tem que ser aplicado da sua própria maneira, porque senão não vai ser autêntico, não vai ser você mesmo, não vai ser da sua forma. O que a gente conquista nas pessoas é pelo que a gente tem de melhor e de pior, é o palhaço, né? A gente tem no nosso curso um professor de palhaço, por exemplo. Mas só para deixar claro, assim, essa lógica da autenticidade não significa que você não precisa estar mais preparado para isso. Que você não tem que estudar cada vez mais, né? Ser você mesmo tem que ser muito corajoso para você ser você mesmo. Você tem que estar muito amparado de identificar onde são suas áreas de sombra e suas áreas de valor para poder fazer isso com consciência, fazer isso intencionalmente, né? Cuidar da sua marca pessoal, que é uma coisa que muito se fala, de uma maneira intencional, proposital. Fala assim, tem que ter um propósito, inclusive de mostrar com o propósito que você quer passar de mensagem, porque senão, porque eu sou assim mesmo, eu dou chilique. Aí eu vou mostrar... Não, cara, ninguém gosta de chilique. Então você tem que... Às vezes não é nem uma questão de propósito, né? É uma questão de educação. É educação, aí é a falta de inteligência emocional, tem uma série de coisas. Então acho que essa busca por você entender quem você é mesmo para poder usar e contar para os outros o que você tem de melhor, que é o que a gente gosta de contar, né? A gente gosta de contar o que a gente tem de melhor. Isso faz com que mexa muito nas suas características. Tem uma palavra que eu adoro, que eu acho que não está sendo usada muito, que é autocompaixão. Eu acho que a gente precisa lidar com a autocompaixão de um jeito mais interessante. Parece coisa de Haribo e de bicho grilo, mas não é coisa de bicho grilo. A autocompaixão faz com que você lembre que 100 pessoas que te deram like é um restaurante lotado. Cara, eu fico tão feliz quando eu vejo um like, assim, que alguém parou o dia dela para ver meu conteúdo, para dar um like. E aí eu acho que tem esse outro lado também, de você olhar com respeito para quem gasta o tempo com você, né? Te deu um tempo de atenção, né? A atenção é dinheiro. A pessoa parou para lhe oferecer atenção. E eu vou achar ruim que só 5 pessoas me deram lá? Não, acho muito legal. É claro que o mercado e tudo exige que a gente tenha uma quantidade de pessoas. É óbvio, ninguém aqui é ingênuo para achar que isso não acontece. Mas se você já quiser começar tendo um montão de gente, é melhor você não começar, porque você não vai ter, sinto lhe informar. Né? Pois é, mas até as empresas mesmo, né? Hoje elas têm uma questão, elas querem tudo muito rápido, né? Resolver tudo para ontem. E essa velocidade, num certo sentido, ela vai contra até a expectativa das pessoas. As pessoas dificilmente constroem um relacionamento duradouro e profundo rápido. Amor à primeira vista é muito raro, né? Se é que existe, né? Eu acho que tem um encantamento inicial, mas depois você tem que construir isso todo dia, né? Existe uma constância e frequência, né? Você precisa ser recorrente. Eu faço uma analogia que é como se fosse dieta e academia. Você não vai nem a dieta e nem a academia, você consegue ir amanhã. Já estou super na minha forma. Você tem que ter ali uma frequência, uma constância. É uma montanha russa, vai ter dia que você vai estar super feliz, vai ter dia que você não vai estar. Isso acontece também na nossa carreira em geral. Eu tenho uma sensação que a pressa para os resultados, ela vem de um jeito muito avassalador, atrapalhando a gente no nosso desenvolvimento. Então, as coisas não vão acontecer de uma hora para outra, é natural. Então, começa agora. Então, já começa, porque elas vão levar um tempo para acontecer. Pode ser que um conteúdo seu ganhe um espaço, você exploda rápido. Pode acontecer, acontece com algumas pessoas. E eu fico chocado, né? Eu vejo uma molecada agora de criadores de conteúdo também, dizendo, eu não preciso ir para a faculdade, eu não preciso estudar, eu já estou aqui com não sei quantos anos, ganhando, fazendo isso e tudo mais. Mas eu acho que as pessoas também esquecem que o que trouxe alguns influenciadores famosos, bem-sucedidos até aqui, talvez não os leve para frente. Não, mas de novo... E a qualificação é inescapável, né? Mas, de novo, Gui, isso sempre aconteceu.
Acho que sempre teve lá o ator e a atriz que fez sucesso tal, e que falou não vou estudar mais, porque eu não preciso mais. Sempre teve quem se destacou em alguma coisa e conseguiu ganhar dinheiro muito cedo, talvez uma falta de base familiar, enfim, tem ali determinadas situações onde a pessoa não acredita ou ela não gosta mesmo. Só que a gente, eu acho que está dando muita atenção pra gente estúpida, sabe? A gente está dando muito espaço pra gente estúpida. Aí tem um monte de gente muito legal que a gente não dá espaço, porque a nossa mídia tradicional, ela entendeu que as coisas ruins é que vendem mais. Só que isso é tão cafona, é tão demodê, sabe? As coisas hoje em dia... O algoritmo também estimula o que... Mais ou menos. Mas é uma escolha do editor. É uma escolha Tá. Nossa. Eu acho que a gente muitas vezes finge que a resposta é porque não é a gente. A gente se exime da Bota a culpa no algoritmo ao invés de assumir a responsabilidade como editor. Exato, mesmo. Né? É uma escolha nossa, o que eu vou contar pra frente, né? E eu sei que as histórias com tensão são as mais interessantes, porque é assim que o storytelling funciona. Mas existem histórias com tensão bacanas para serem contadas. Sim. E a gente fica dando muita atenção e tirando todo por um estúpido que ficou falando isso, sabe? Eu não vejo a maior parte dos criadores dizendo que não precisam estudar, muito pelo contrário. Acho que assim, na própria Flint, eu vejo a quantidade de gente que vem pra Esse é um bom ponto. Você vê na mídia notícias sobre o influenciador que falou alguma barbaridade, mas quando você vai conversar com eles, é a experiência que eu tenho também. Exatamente. É o caminho oposto. Muito assim. oposto, todos como eu muito vou responsáveis. profissionalizar, né? Exato. Quero profissionalizar, quero ficar melhor, quero entender como que eu falo com o meu público, Existe um lugar, mas isso a gente já viu no passado. Como a rádio, quando a televisão chegou, a rádio ia morrer. Quando a rádio chegou, o jornal ia morrer. Quando a internet chegou, a TV ia morrer. Sempre alguém vai morrer, né? Sempre alguma mídia vai morrer. Sempre o que vendem pra gente. Mas a gente tem essa necessidade que pro novo surgir, o antigo tem que o morrer. antigo, e não precisa, assim. Não, o rádio tá aí até hoje. Super, E é gigante, né? E se reinventou como podcast. Podcast é um spin-off da rádio, né? Com certeza. Para poder controlar o tempo e assistir no tempo que eu quiser. Então, existem coisas que a gente precisa de verdade. Eu faço um convite para que olhem mais para o passado. Eu acho que a gente gastou tanto tempo tentando olhar para o futuro que a gente perdeu as mensagens que a gente mesmo escreveu para a gente do passado para agora. E você sabe que esses dias eu estava refletindo, né? Eu escrevo muito sobre economia da atenção. E eu vinha falando, não, porque a economia da atenção faz com que aumente a disputa, as pessoas... E eu também estava naquela história que as pessoas são sobrecarregadas, não têm tempo suficiente para lidar com um bombardeio de informações o tempo inteiro. Aí eu lembrei do Sócrates, né? Que escreveu que a escrita iria acabar com a memória. E a gente aprendeu a lidar com de alguma forma, né? A humanidade aprendeu a lidar com a escrita. A gente foi encontrando novas maneiras de preservar a memória, mesmo tendo a escrita. Depois a gente lembra dos romances, né? Enfim, né? Os romances, quando surgiram, vinham em capítulos, eram muito longos, as pessoas passavam muitas horas lendo e aí começaram a dizer que aquilo ia interferir no bom funcionamento da sociedade. Teve romance, depois veio o rádio, depois veio a TV, e eu lembro da minha avó dizendo pra mim que eu passava muito tempo jogando videogame. Olha, e que ia fazer mal pra mim. E no final, hoje, como adulto, eu percebo que eu fui desenvolvendo habilidades, eu e toda a humanidade, né, todo mundo, foi desenvolvendo habilidades para lidar com com esse volume de entretenimento, de informação que a gente consome o tempo inteiro. A gente vai se adaptando. E aí o TikTok, economia criativa, talvez seja mais um elemento nessa equação que a gente vai aprender a lidar. A gente ainda está sofrendo, mas vai aprender, né? Gui, por exemplo, quando a máquina fotográfica foi lançada, a foto, houve-se uma fake news grandíssima, duas na verdade. Uma dizendo que roubava sua alma. Sim, até nos filmes a gente vê essa história, né? Existiu, mas eu não sabia que foi real. Não era uma fake news que nem a gente acha hoje em dia fora do contexto, que era pouquinho. As pessoas não iam fazer fotos porque elas tinham medo da alma ser roubada. Isso foi inventado pelos fotorretratistas. Por quem desenhava, né? Porque era uma concorrente que ele tinha, eles né? Como perderam a carreira deles. As pessoas não perderam nada, eles só venderam mais, na verdade. A história mostra isso. Que à medida que a fotografia chegou, mais gente quis fazer, como era mais barato o outro, foram fazer pelo outro. E outra coisa que diziam é que ela dava uma doença.
que as pessoas ficavam com um tipo de vírus. É mesmo. Então, muito do que se atrasou da fotografia foi por conta de fake news. Porque todo mercado novo, óbvio, ele vai gerar um impacto numa indústria estabelecida, né? No incumbente. E aí se criam as narrativas para preservar, para tentar preservar esse mercado. E sabe que isso é uma coisa que me preocupa, né? Muitas vezes até quando eu vou escrever, falar alguma coisa, né, numa publicação, eu falo assim, mas eu estou dizendo isso porque de fato isso é um problema ou pode ser uma questão para a sociedade, ou porque eu me vejo ameaçado como o establishment, né? Como aquele que já está estabelecido. E essa é sempre uma questão que eu me faço, não sei se eu encontro a resposta certa, mas é sempre uma preocupação que eu tenho, né? Até que ponto, e aí eu pergunto para você, até que ponto hoje, muito do que a gente ouve de crítica, economia criativa, as novas tecnologias, a própria IA, né? Não é uma resistência do establishment a essas novidades, a essas mudanças. Eu te digo que sempre é. Para mim sempre é. Em todos os níveis. Em todos os níveis para mim sempre é, porque a gente não sabe o que vem. E quando a gente se sente mais ameaçado é quando a gente não sabe o que vem depois, né? Nesse momento a gente não sabe o que vem depois, real. É verdade. Assim, a gente real não sabe o que vem depois. E quando essas situações de mundo acontecem, tem as pessoas que vão olhar a maior parte vai olhar pro negativo, pro que se perdeu, pro que a gente vai perder, pro que a gente vai lá pro ruim do negócio, o mundo ruim, o mundo ficou pior e tal. E tem quem olha para aquilo como uma oportunidade de a gente melhorar como humanidade. Vou te dar um exemplo de novo, que eu adoro, e estou no meu momento exemplos do passado, porque por conta do livro eu gosto muito de história também. A gente tem Dercy Gonçalves e Hebe Camargo, né? Sim. Que atrizes e apresentadoras sensacionais, que quando elas começaram, elas eram chamadas de prostituta. Porque quem aparecia na televisão, na rádio, e em lugar onde mulher não podia aparecer, era prostituta. E como assim? Elas eram prostitutas? Não eram. Elas eram mulheres que estavam ali quebrando o status quo de um lugar que era totalmente masculino. Então, a gente precisa tomar cuidado para não ficar repetindo coisas que já estão repetindo pra gente, sem a gente raciocinar se aquilo faz sentido ou não faz. E eu vou fazer uma parte aqui, a gente estava falando de como é importante, né, a generosidade, quem cria conteúdo, o reconhecimento. A primeira capa de jornal que eu publiquei no jornal Agora São Paulo foi graças a Hebe Camargo. Ela estava lançando um disco, eu descobri que ia ter uma festa de lançamento, mas era só para amigos e familiares. Eu fui até o restaurante lá em São Paulo e fiquei na porta. A assessora da gravadora veio para mim e falou assim: você é jornalista? Festa não é para jornalista. Eu falei: vou ficar aqui. Ela: você nunca vai entrar. Aí a Hebe chegou... Não fale isso para um jornalista, né? Para um bom jornalista. Não, mas enfim, a Hebe chegou, desceu do Mercedes branco, falou assim: gracinha, o que você está fazendo aqui? Ela falou: todo mundo de gracinha, né? Para quem é mais jovem. Eu falei: olha, Hebe, eu soube que você vai lançar o disco, eu queria vir. Ela me pegou pelo braço: vamos que você vai entrar comigo. E aí, como basicamente só estava eu de jornalista nessa ocasião, ela cantou, eu falei do disco e tudo mais, e foi minha primeira capa de jornal. E todas as vezes que eu encontrei a Hebe Camargo, vinha um sentimento de gratidão por aquilo que ela fez lá atrás. Assim, a Hebe era uma pessoa muito, muito especial. Eu beijei a Hebe, hein? Que legal, ganhou um selinho. Ela me beijou, me deu um selinho. E aí eu concordo com você quando muitas vezes a gente esquece de olhar para trás, né? Quando eu olho para figuras que eu fui encontrando ao longo da minha carreira, Hebe, Tony Ramos, Alexandre Borges, esses estão vindo na minha cabeça agora, que são caras muito generosos e profissionais, né? Sim. De um comprometimento com o que fazem, de uma... até de entender que o trabalho dos jornalistas, as interações que eu tive com as pessoas foram sempre profissionais. Mas até pegando uma parte aí, por exemplo, assessoria de imprensa. Sim. Não existia. Eu falo muito tinha aqui. Assessoria de imprensa. Há pouco tempo, 30 anos atrás, 40 anos atrás, não tinha assessoria de imprensa. Em pouco tempo, houve a necessidade de ter uma universidade que o jornalismo trouxe a mais, né? Uma variação de especialização, que é a Rádio TV, que você fez. Sim. Então, o jornalismo precisou... Que já virou Rádio TV internet que virou agora. Rádio TV e agora está virando creator. Porque tem também uma nova linguagem. Então, eu acho que isso é natural que as coisas vão ganhando de espaço, né? Que vai acontecendo. Então, acho que, de novo, quando você começar com muito preconceito, toma cuidado, porque isso já está te levando para um lugar que não é muito bacana. Você sabe que esse confesso, é sempre uma preocupação que eu tenho. Agora,
Crocas, estamos encerrando aqui. Eu poderia ficar horas conversando com você, mas para a gente fechar aqui, um conselho que você dá para quem quer entrar na economia criativa e quem quiser encontrar o seu conteúdo, onde pode te achar? Olha, a gente tem produzido bastante conteúdo interessante no Flint. O Flint é flint.me, flint.me. Tanto o site quanto as redes sociais, Instagram, principalmente LinkedIn. A gente tem o nosso podcast também, que fala sobre o mercado da Creator Economy. Eu tenho acompanhado, tá muito que é legal. Muito legal, né? Maria Prata foi a última, super bacana, né? Braz, a gente está trazendo uma galera super legal, Paulo Borges, a gente pega gente de outras áreas e carreiras, mas que tem interseção com a Creator Economy, justamente, que é onde a Flint atua, né? De ajudar profissionais de todas as áreas e carreiras a falarem a linguagem creator, como a gente diz. Então, sim, fica o convite para ali. Eu acho que quem estiver querendo começar agora, primeiro de tudo, lembrar que tá todo mundo passando pela mesma coisa, em primeiro lugar, assim. Acontece em todas as famílias, na sua também, você também está com dúvida, um monte de gente está... Tem gente com vergonha de aparecer, com o rosto, não quero, meu nariz é isso, minha voz é aquilo, meu cabelo está de tal jeito. Cada um vai sentir de uma forma. O segundo passo entende que você já tem muito conhecimento aí, o que só você pode contar para ser do seu jeito de contar. É isso que a gente está procurando, é isso que as pessoas que estão nas redes sociais estão procurando. Então é você dar essa calibrada, essa entendida em quem você é, como que você vai contar a sua história, e aí você parte para a prática. Mas se você for entendendo nessa direção, eu acho que você vai entrar um pouco mais aliviado, sem tanta pressão, sem tanta gente te dando regra do que você deve ser, do que você deve fazer. A gente gosta de você pelo que você é, pro bom e pro ruim. Perfeito. Crocas, super obrigado. Prazer tê-lo aqui. O prazer é meu, Gui. Sempre é sempre bom te ouvir, é sempre bom ver que tem gente pensando em economia criativa, mas numa perspectiva que vai muito além só do negócio hoje, olhando para trás, olhando para frente. Então você sabe que eu sou um admirador do seu trabalho. Obrigado, eu também sou seu Fiquei fã. muito feliz que a gente conseguiu vir aqui no Web Summit. Vamos vir pro Catar para isso, né? No Catar, gente. Eu esqueci de falar isso, a gente está no Catar. Crocas, obrigado. Obrigado a vocês, obrigado a todo mundo. Até logo. Até.